Poço sem fim, Centrão quer fatia maior do orçamento para 2025. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cauã Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cauã Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorda, discorda ou complemente? Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cauã Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 26 de junho, são agora 6 horas da tarde, e o Centrão quer 50 bilhões em emendas do orçamento da União para 2025. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que não é a lei orçamentária anual ainda, essa lei são só as diretrizes de orçamento do Poder Executivo que ele apresenta ao Congresso Nacional, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirma que esse valor, na casa dos 50 bilhões de reais, é bom senso e que não vai propor mais um valor maior porque entende haver dificuldade nas contas públicas, na arrecadação, por conta das despesas fixas, obras, folha de pagamento, salário dos servidores, enfim. O valor baseado em bom senso do senador, dos 50 bilhões de reais, dá mais ou menos 97,5 milhões de reais em emendas per capita, ou seja, por cabeça, levando em conta 513 deputados federais e 81 senadores. Para a gente ter uma ideia, em 2024, o total de emendas parlamentares foi de 44,67 bilhões de reais. Então a gente tem aí um aumento, mais ou menos, assim, arredondando, de 10% do valor das emendas. Das emendas para este ano, 2024, dos 44,67 bilhões de reais, são 25,7 bilhões em emendas individuais para cada, né? Totalizando os parlamentares, 11,05 bilhões em emendas das comissões, a Comissão de Educação, Comissão de Justiça, Comissão de Saúde, enfim, e 8,6 bilhões em emendas das bancadas estaduais, ou seja, das bancadas por estado. Acontece que do orçamento para 2024, aprovado pelo Congresso, enfim, no final de 2023, no valor de 5,5 trilhões de reais, 2,47 trilhões, ou seja, quase a metade do orçamento, é para refinanciar a dívida pública. Sobrando aí do orçamento da União, cerca de 2,7 trilhões de reais, enfim. Ou seja, quase a metade é só para pagamentos da dívida. Então, se a gente for considerar o orçamento público da União para investimentos em ações, obras, programas de saúde, reajustes salariais, todo esse tipo de coisa, a gente tem cerca da metade, pouco mais da metade do aprovado pelo Congresso. Para 2024, né, foram 44 bilhões em emendas, e esse valor é muito maior do que muitos ministérios do governo. O link para você conferir a tabela dos valores do orçamento para este ano, né, 2024, dos ministérios, eu vou deixar no comentário fixado, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube. O chamado teto de gastos, que esse é outro empecilho para a questão do orçamento público, né, para direcionar investimento nas áreas prioritárias, em obras, enfim. Mas esse embate ele é muito pesado, ele é muito duro, porque você mexe com a elite financeira do país. Vejam que nenhum congressista, os caras falam em aumento de emenda, etc. e tal, mas nenhum congressista se demonstra preocupado, deixa eu reformular, melhor dizendo, nenhum congressista desse chamado Centrão se mostra preocupado com as
essa preocupação com as contas públicas, enfim. Ele sugere, né, desses preocupados com as contas públicas, sugere rever os juros da dívida. A dívida pública brasileira, ela come quase a metade do orçamento da União. Se a gente rever isso, e há muitos estudiosos que defendem, inclusive, não pagar mais, porque a dívida já foi paga, está pagando o juro, é um crime de lesa pátria, e, convenhamos, eles têm muita razão nesse sentido, a gente teria um outro orçamento para fazer investimentos, para reajustar salário de professores, para garantir contratação de novos servidores, para fazer mais obras, para ampliar o atendimento da saúde pública, ampliar o serviço de educação, ampliar os serviços, os atendimentos em assistência social, o aumento da cultura nacional, do esporte nacional. Uma série de áreas poderiam seriam contempladas com esses recursos, mas esse recurso vai para o bolso de banqueiros, dos financistas, né? E ninguém propõe isso, ninguém preocupado com essas contas públicas aí do Congresso de olho em emenda, sugere rever o juro da dívida, porque vai mexer com a elite financeira do país. Agora, do ponto de vista político, é o Centrão brincando de ser poder executivo. Eu já falo isso, falo, refalo, afirmo, reafirmo, enfim, que os parlamentares hoje em dia, esse modo centrão de ser parlamentar, que é o parlamentar despachante, que não defende proposição nenhuma concepção de sociedade, nada, absolutamente nada, eles vivem de emendas junto às suas bases eleitorais, eles são apenas despachantes do ministério junto a prefeituras, enfim. E eles ficam brincando de ser executivo por isso, porque é isso que retroalimenta as eleições desses caras, né? E essas emendas vão recheando as bases eleitorais desses parlamentares de recursos, inclusive, como eu acabei de dizer, para a sua reeleição em 2026. E sempre eu faço essa ponderação, não me refiro aos maus feitos, desvios ou qualquer coisa que valha. Eu falo do impacto político e eleitoral que essas emendas têm junto às bases eleitorais desses parlamentares do Centrão. O poder político que essas emendas dão a esses parlamentares em suas bases eleitorais é gritante, é gigante, é muito forte e já está muito consolidado. Tem município, Brasil afora, gente, que só consegue, praticamente, só consegue pintar uma praça se for com dinheiro de emenda parlamentar. São municípios muito pequenos, que não têm arrecadação própria suficiente, com IPTU, com ISS, enfim, não consegue ter. Às vezes a relação prefeito e eleitores é tão próxima que se o cara cobrar a dívida, ele perde voto, a rua inteira do cara, o bairro inteiro do cara deixa de votar nesse prefeito, no vereador que encampar essa luta, enfim. Então depende muito dos repasses do FPM e de emenda parlamentar. Imagine o retorno eleitoral, o peso que isso tem. Pega uma cidade dessa pequenininha qualquer, de qualquer lugar do Brasil. Está lá, o prefeito vai inaugurar o ginásio da cidade, o ginásio público da cidade. Vai lá e leva o deputado Cadu. Aí o prefeito faz, esse ginásio é o esforço da nossa prefeitura, mas só foi possível ser construído graças aos esforços do deputado Cadu lá em Brasília, que conseguiu os recursos para que a gente tenha aqui. É natural que o eleitorado que vai usufruir deste equipamento dê os votos ao deputado Cadu. E é assim que o Centrão se retroalimenta e se perpetua no poder parlamentar no Brasil, inclusive nas Assembleias Legislativas, câmaras municipais e nas pequenas e médias prefeituras. A gente do campo da esquerda, centro-esquerda, enfim, a gente tende muito a focar nos grandes centros, a disputa de São Paulo, a disputa em Recife, no caso Alagoas, a disputa em Maceió, que é a capital do estado, a maior cidade do estado de Alagoas, mas nas cidades médias e pequenininhas já está muito consolidado, todo mundo é vinculado a parlamentares do Centrão praticamente. Mas o governo Lula ele tem até tensionado esse jogo, tanto que o orçamento de 2024 chegou a vetar parte dessas emendas, 5,6 bilhões, e depois o Congresso derrubou parcialmente o veto, retornando uma quantia, uma parte desse veto de 5,6, desvetou uma parte do veto desse valor. O jogo é muito bruto, seguirá muito bruto, podendo até ficar pior, porque a gente jamais pode esquecer que tudo que é ruim sempre pode piorar, ou nada é tão ruim que não possa piorar.
especialmente se a tal tese do parlamentarismo que Arthur Lira, Barroso do STF e outros tantos aí, Companhia Limitada, enfim, ficam chamando de semipresidencialismo. Se isso vigorar, meio que de fato os caras já ficam exercendo esse poder, mas se isso vigorar de fato, aí é que isso vai degringolar de uma vez. O Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, especialmente o Congresso Nacional, isso tende a descer em efeito cascata para as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, se hipertrofiou de poder, principalmente no pós-golpe, em 2016, que tirou a Dilma Rousseff da presidência da República. Mas já no governo Dilma, pela resistência da Dilma em ficar pagando essas emendas, de fazendo os parlamentares brincarem de serem poder executivo, eles criaram a emenda impositiva. Depois, no período Temer-Bolsonaro, veio a tais emendas de relator, enfim, e essa coisa está aí agarrada e não sai nem a pau, porque ninguém abre mão de poder assim tão fácil. Ninguém vai abrir mão de poder tão fácil. E esse jogo tá bruto. O tal senador, relator da LDO, lá o Confúcio Moura, chegou a dizer que não abre mão de mudança, de tirar dinheiro daqui. Não abre mão disso, porque já é o bom senso. É esse bom senso que retroalimenta os caras de poder, que manipulam o orçamento, maculam o orçamento. Veja, o governo Lula e o próprio presidente Lula, em específico, tem reafirmado várias vezes que as pautas centrais do governo não têm sido derrotadas no Congresso. E isso é verdade. Agora, não esperem que o Lula diga que as tais pautas centrais do governo, apesar de vitoriosas, elas inclusive já saem muitas vezes recuadas do Planalto para garantir a sua aprovação no Congresso Nacional. A gente não pode esquecer disso. Como o presidente Lula tem uma visão desenvolvimentista de governo, significa dizer que os recursos de orçamento que o presidente Lula propõe são obras, são ações que chegam na ponta, na população. E esses parlamentares também não querem estar distantes dessas ações, querem chegar lá nas suas bases eleitorais, nas suas cidades, enfim, e dizer, está aqui, ó, esse recurso aqui do Bolsa Família, esse recurso do Pé de Meia, esse recurso de ação A, B, C, D, essa estrada, essa coisa, contou com o nosso trabalho no Congresso e tal. Então, essa parte da pauta, ela passa, mas ela não passa tal qual o governo deseja. É essencialmente essas questões tributárias e tal. Então, o que já sai de lá, já sai recuada. E os caras ainda mexem, tal qual é o orçamento. A gente está ainda na questão da votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como o nome já diz, são as diretrizes orçamentárias. A lei orçamentária anual, ela vai ser votada no segundo semestre. Inclusive, o parlamento só pode entrar em recesso, isso vale para o Congresso Nacional, vale para as Assembleias Legislativas, e as câmaras municipais só podem entrar em recesso após a votação do orçamento, salvo o risco do ano subsequente, né, o orçamento ser executado com base no ano anterior, enfim, e sempre no mês a mês. E aí, na volta das eleições municipais, é que vai vir essa questão do orçamento. Isso vai ser mexido novamente, porque 2025 é o ano pré-eleitoral desses caras do Congresso Nacional, do Centrão no Congresso Nacional. Eles já pré-arrumaram a sua casa para a sua reeleição agora, em 2024. Eles devem, eu já falei isso, enfim, mas estou reafirmando, eles devem ser os grandes vitoriosos das eleições municipais brasileiras deste ano. Já vem com as suas bases prontas para a sua reeleição em 26, mas tem 2025 no meio, porque essas bases precisam ser realimentadas. De novo, não estou falando de malfeitos, estou falando de obra, recursos, dinheiro para saúde, ambulância, trator, retroescavadeira, ginásio, escola, enfim. Toda essa coisa vem com as emendas que os caras ficam direcionando para as suas bases eleitorais. E aí, quando chegar 2026, que tem um problema do ano eleitoral, que esses pagamentos, empenhos, emendas só podem ser feitos até agora, o mês de junho, né, o mês de junho de 2026, mas já teve o 2025 recheado, gordinho de recursos para a reeleição deles. Se não conseguirmos aprender a disputar de fato as eleições parlamentares, vão ficar sempre tomando essas bolas nas costas. E esse poço de emenda do Centrão aí, vai ter sempre alguém cavando para esse fundo cada vez ficar mais baixo.